Você gera um volume de empregos ali durante a instalação, certo? Mas quando termina, fica 2 cachorros, um vigia e um carinha lá da Espanha operando por um controle de videogame, entendeu? Eu acho que a gente hoje não tem como fazer um desenvolvimento sustentável, seja no nível estadual, seja no nível municipal, se a gente não tiver uma governança federativa forte, né? Uma união que apoie um estado, que apoie um município, que eles cresçam juntos. Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do POGcast, o seu podcast descomplicado de gestão. Eu sou Flávia Antunes, gestora governamental da CEPLAG, e hoje o bate-papo será sobre desenvolvimento regional. E, para tanto, a gente convidou 2 feras, 2 pessoas que eu tenho muito respeito, que é Fernanda Ribeiro, e ela é secretária executiva de Desenvolvimento Regional e Captação da CEPLAG, e Pablo Brandão, que é o coordenador geral de gestão institucional da Sudene. Um nome bem grande, passei um tempão aqui tentando decorar. Aí, de antemão, eu já agradeço e peço para você que está nos assistindo, segue a gente nas redes. Então, dá uma olhada no nosso Instagram, passa a nos seguir, também no nosso canal no YouTube e dá uma olhada também no nosso site. Então, bom dia, pessoal. Obrigada mesmo por terem aceitado o nosso convite. E para a gente começar, né, eu quero antes dizer que eu tenho muita admiração pelo trabalho que vocês desenvolvem e vou puxar um pouquinho de sardinha, dizer que vocês nos orgulham, né, porque fazem parte da nossa carreira. Então é muito bom ver o trabalho que vocês vêm desenvolvendo e sendo respeitado e ajudando e contribuindo aí com o nosso estado e, por que não, com todo o Nordeste. Inclusive com Nanda, eu trabalhei, ela foi minha chefe em 2 momentos, né? 2 vezes, tanto na educação quanto na saúde. Então, para a gente começar hoje, eu gostaria que vocês se apresentassem e que vocês falassem sobre as suas áreas de atuação, que possui como foco, né, o desenvolvimento regional. Mas aí eu queria que começasse com Fernanda, sobre você falasse um pouco sobre quais são as principais atribuições da secretaria que você é a secretária, que é a Secretaria Executiva de Desenvolvimento Regional e Capacitação. Captação. Então, fala um pouquinho para a gente, Nanda. Se apresenta também, tá? Bom dia a todos e a todas, né? Eu sou Fernanda Ribeiro, sou gestora governamental da CEPLAG, e atualmente estou como secretária executiva de Desenvolvimento Regional e Captação, né? É uma executiva aí longa, né? O nome, Desenvolvimento Regional e Captação, mas realmente a gente tem várias áreas de atuação, né? Dentre os nossos principais programas, nós temos aí o FEM, que é o Fundo Estadual de Apoio aos Municípios, né? Que ele apoia planos de trabalho através de transferências de recurso em áreas cruciais, né? De infraestrutura, saúde e segurança. Nós temos o programa Chapéu de Palha, né? Que é um apoio financeiro aos agricultores, à fruticultura e a pesca, né, no período da entre-safra e no período defeso. Nós temos também o programa de capacitação, que é o programa Caminhos da Gestão, que ele visa a capacitação dos servidores da gestão municipal, né? Nós temos a parte de operacionalização das transferências especiais, né, que são os recursos oriundos de emendas parlamentares, com foco em investimento na gestão municipal. E nós temos a parte das publicações regionais, do perfil municipal, que são informativos e banco de dados, painéis, que estão disponíveis no site da CEPLAG, que fornecem ao gestor municipal e à população, né, dando uma transparência aí aos dados, informações para subsidiar a tomada de decisão. Então, além disso, né, nós temos aí o outro eixo, que é a parte de captação de recursos, que é a parte de captação junto a organismos internacionais e nacionais, né, a instituições financeiras, de recurso financeiro para apoiar investimentos dentro do Estado. Então, assim, a Secretaria Executiva ela tem um leque grande de atuação na área de desenvolvimento regional, mas todas com foco nessa parte de interiorização, desenvolvimento regional, apoio municipal, nesse sentido.
E você, Pablo, se apresenta um pouquinho para o pessoal e diz o que é que tu faz lá na Sudene. Explica melhor para o pessoal. Tá. Primeiramente, bom dia, Flavinha. Bom dia, Fernanda. Dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui dividindo essa mesa com vocês, com Fernanda, que é uma excelente profissional, né, que eu admiro há muito tempo, né? E com o Goves, né, da carreira, que muito nos orgulha aí por onde a gente passa. Meu nome é Pablo Brandão, eu sou gestor governamental e hoje atuo como coordenador geral de gestão institucional, esse nome grande aí, né, que você falou, na Sudene, que é a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. Antes de falar um pouco da coordenação, acho que vale a pena dar uma contextualizada no que é a Sudene, certo? A Sudene, ela atua praticamente em duas grandes áreas de atuação. De uma maneira resumida, eu vou chamar assim. Uma grande parte do planejamento regional do Nordeste, então é você conseguir estabelecer políticas públicas que vão ajudar a desenvolver o Nordeste, e uma outra parte que é o fomento ao setor produtivo, seja através dos incentivos e dos fundos de financiamento, certo? Tudo isso tem um grande objetivo por trás. A missão institucional da Sudene é, sobretudo, reduzir essas desigualdades históricas que persistem ainda no Nordeste e melhorar a qualidade de vida da população, certo? Então, lá na CGGI, a gente tem também duas grandes áreas de atuação, falando de uma maneira bem resumida. Uma parte da gestão estratégica, que é toda aquela do planejamento estratégico da instituição, missão, visão, valores, os objetivos estratégicos, as iniciativas prioritárias, toda essa parte do monitoramento da gestão, De um modo geral, do Nordeste, né? dos projetos que a Sudene desenvolve para fortalecer o Nordeste a atingir sua grande missão institucional. E tem uma parte também que é a parte normativa da Sudene. Por ser uma autarquia, existe uma série de instrumentos legais que precisam ser, e de transparência, que precisam ser regimentados pela casa. Né? E então é na nossa coordenação que a gente faz isso. Junto dessa outra área tem também a coordenação dos conselhos deliberativos, que é o CONDEL. Conselho Deliberativo, ele envolve um conjunto dos governadores do Nordeste que definem as diretrizes e prioridades para onde essas políticas de incentivo e financiamento vão caminhar. Certo? Então, de uma maneira geral, isso é o que a Coordenação Geral de Gestão Institucional faz dentro da Sudene. Além do CONDEL, tem o CORIF, que se tiver a oportunidade eu vou falar um pouco mais na frente, que é um comitê regional das instituições financeiras federais. Então, a gente pega todas as instituições que investem no Nordeste e começa a discutir políticas de como que a gente pode melhorar esse financiamento a partir dessas diretrizes e prioridades que são estabelecidas dentro dos comitês deliberativos. Então, seria uma parte voltada para o planejamento Isso. e outra para o financiamento. Exatamente. Né? E, Nanda, no final, a tua secretaria envolve o chapéu de palha, Chapéu, o né? FEM. Na verdade, a gente teria, tipo assim, uma área voltada à parte de aporte de recursos e investimentos nos municípios, que aí você tem a parte do FEM e das transferências especiais, né? E tem a parte de fortalecimento da gestão, que eu diria que seria a parte da capacitação, de insumos de dados, de publicações e tudo. E teria uma terceira linha de atuação, que é mais abrangente do que município, necessariamente, mas envolve muito desenvolvimento regional e fortalecimento do Estado, que é a parte de captação de recursos junto a organismos financeiros internacionais e nacionais. Ai, massa, então. Tem um fato curioso, Flavinha, que geralmente é bem desconhecido, assim, né? Que a Sudene, por ser uma superintendente de desenvolvimento do Nordeste, a turma acha que só atua nos estados do Nordeste. E a gente também atua no norte de Minas e no norte do Espírito Santo. Né? Tudo isso por conta da região ali do semiárido. Né? Então, para além dos 9 estados do Nordeste, ainda tem esses 2 que a gente também faz parte da área de atuação da Sudene. Né? Aí já vão mais de 2.000 municípios, 60 milhões de pessoas dentro desse conjunto que é onde a Sudene atua. É mesmo, eu pensava que só era do Nordeste. Dessa informação eu realmente não sabia. Nanda, entrando de fato no tema, né, desenvolvimento regional, como você avalia os principais programas e políticas públicas que visam impulsionar o desenvolvimento nos municípios de Pernambuco? Eu enxergo que hoje os nossos programas, eles refletem
uma estratégia integrada de atuação, né? E respeitando muito as especificidades e a valorização local, né? Do regional. E aí, nesse sentido, você tem exatamente uma complementariedade. Você tem ali programas que trazem um aporte de recurso, né? Como eu falei anteriormente, como o FEM, transferências especiais. Por outro lado, eu estou fortalecendo ali a estratégia, a gestão municipal, a tomada de decisão através de capacitação, através de fornecimento de dados e tudo. E eu também tenho programas como Chapéu de Palha, que dá ali uma proteção social, né? Ele atua mais ali na parte de arranjos produtivos, fortalecendo aquele nicho de mercado, dando condições do trabalhador ali sobreviver naquele momento difícil, gerar economia, gerar renda. Então, assim, eu acho que são estratégias integradas, né? São programas que eles Se complementam, se isso. complementam entre si. E, de fato, assim, eu achei um avanço muito grande, porque não dá para a gente querer tratar municípios da capital da mesma Isso. forma que o Agreste, da mesma forma que a Zona da Mata, que o Sertão, né? Cada região, elas possuem sua especificidade. Então, eu achei um avanço muito grande na hora que a gente passou a ter dentro da Secretaria de Planejamento esse olhar bem regionalizado que a tua secretaria tem trazido. Inclusive, foi uma secretaria que foi implantada tem Isso. 2 anos e pouco, né? Isso, é uma secretaria. A gente já atuava em alguns programas, né? Mas assim, bem isoladamente. Mas assim, a secretaria, enquanto unificando essas políticas, esses programas, trazendo uma estrutura mais integrada, de planejamento, esse foco de articulação com o município, de forma mais estruturada. Realmente a gente é recente, né? Eu diria que é bem inovador. Foi aí na gestão atual. Isso, e que foi de fato um avanço, né? Que tem um Isso. olhar diferenciado. E você falou em alguns momentos sobre o FEM, então explica pra gente o que é FEM, como ele tem impactado o desenvolvimento regional e quais são as implicações desse programa. A gente chama assim de programa? É um programa. Pronto, desse programa para os municípios. E também eu queria que tu explicasse um pouquinho como é que se diferencia de outros fundos em termos de operacionalização e de destinação de recursos. Tipo assim, qual que é a principal diferença, né? Isso. O FEM ele é um programa, na verdade, ele foi constituído como um fundo, né? Mas ele reflete um programa, né, no qual o Estado ele consegue apoiar investimentos dos municípios através da construção de planos de trabalhos atrelados às necessidades local. Entendeu? Então, o grande diferencial do FEM é esse, porque o plano de trabalho municipal ele é construído em cima da necessidade do município. Então, o município busca atender em áreas estratégicas, como saúde, educação, desenvolvimento regional, política para a mulher, né? Fazer um plano de trabalho voltado para aquele nicho e a gente apoia eles com recurso. Né? Além desse diferencial de particularidade de cada município poder escolher, né, onde atuar. A gente também tem a questão de ser um fundo. Por ser transferência fundo a fundo, ela evita toda a parte burocrática do convênio, né, que hoje muitas das transferências que a gente faz para um outro ente é via convênio, que tem uma parte operacional, né, de formalização muito maior, são mais entraves. Então, a transferência fundo a fundo, ela facilita bastante. Então, isso aí realmente eu diria a você que são os dois diferenciais. É a questão de você conseguir atender a demanda local e conseguir transferir de uma forma mais fácil. E dar uma transparência maior também ao repasse do recurso. Tá, então também é menos burocrático, Isso. é mais transparente e seria mais personalizado? Isso. Ai, muito bom. E agora, Pablo, fala pra gente, no texto que você fez, que é sobre gestão em pauta, inclusive lá no nosso site está disponibilizado esse gestão em pauta que Pablo fez. Você diz que o Nordeste tem um potencial para ser o maior hub de energias renováveis do Brasil. Mas eu queria que você explicasse para as pessoas que estão nos ouvindo o que é hub de energias renováveis e como transformar, então, essa vantagem natural em um desenvolvimento industrial e tecnológico para a região. Então, hoje, só para você ter uma ideia,
o Nordeste já representa mais de 90% da matriz econômica de energia do Nordeste são através de fontes renováveis, certo? Essa disponibilidade que a gente tem de sol e vento fez com que esse mercado começasse a se instalar aqui. Então, isso é uma oportunidade, né, que a gente está tendo enquanto Nordeste de aproveitar esse nicho de mercado para desenvolver ainda mais a região, certo? Tem um desafio muito grande ainda, que é assim, hoje, para se instalar essas usinas solares, eu vou falar de solar, mas entenda as eólicas e as demais renováveis. Mas para se instalar essas usinas, há uma grande ocupação diária, certo? Sobretudo interiorizando o desenvolvimento nos estados do Nordeste, mas em áreas que, em tese, poderiam ser preservadas em virtude dos seus biomas. Por exemplo, a gente tem um bioma muito forte aqui, que é o bioma da Caatinga, certo? Esse bioma ele tem se mostrado também um potencial muito grande, sobretudo nesse mundo que a gente vive, nessa fase que a gente vive de aquecimento global. Né? A gente passa diversos períodos de seca e aí vem uma chuvinha e floresce tudo de novo. Então, é um bioma altamente resiliente. Né? E já há estudos sendo feitos e cada vez mais sendo comprovados que também o bioma da Caatinga consegue reter combustíveis fósseis. Assim, né? A grande massa ele também consegue reter. Isso pode ajudar também na descarbonização. Então, a gente precisa fazer com que esses investimentos que estão vindo cresçam junto com a sustentabilidade, tenham um desenvolvimento sustentável junto. E também o social. Se a gente for olhar para o ESG, né, ele pega as três pernas. Para lá na frente, depois a gente vai dizer, certo, e o social? Porque o que é que acontece? Quando se implanta essas usinas, e sou totalmente a favor delas, você gera um volume de empregos ali durante a instalação, certo? Mas quando termina, fica 2 cachorros, um vigia e um carinha lá da Espanha operando por um controle de videogame, entendeu? Então, assim, a gente tem que pegar isso, essa oportunidade que a gente está tendo, superar esse desafio de como é que a gente consegue atrelar essas políticas que a gente tem de incentivo, de taxas diferenciadas de financiamento, para ter uma contrapartida social. Às vezes você implanta não sei quantos hectares ali de terra e a casinha do lado não tem energia. E muitas contrapartidas que eles fazem naturalmente não representam o tamanho do investimento. Aí fazem uma doação de livros para a biblioteca. Pô, é válido, mas assim, né? Precisa desenvolver, né? Então, como é que a gente consegue atrair indústria para cá? Em vez de a gente ficar importando placas da China, como é que a gente consegue fazer uma política para territorializar essas indústrias na nossa região e, a partir daí, gerar emprego, renda e o desenvolvimento econômico e social daquela região? Então, é uma oportunidade que está aí, é latente. O mercado está se impondo, está sendo implantado. Pernambuco é um grande forte, Ceará, Bahia, o Rio Grande do Norte tem um celeiro muito grande de energia solar, sobretudo energia eólica. E a gente precisa aproveitar isso para desenvolver nossa região, para que não haja fuga de renda. Então, assim, grande parte está sendo concentrada aqui, graças a essa disponibilidade solar e de vento que a gente tem na nossa região, e a gente precisa fazer com que essa renda circule também por aqui, né? Perfeito, porque de fato foi o que você falou, a gente andando pelo sertão é o que a gente mais vê, né? Exatamente. Aquela coisa que Uma destoa fazenda gigante, né? Eu já vi usinas que o drone sobe assim, você não vê o outro lado e do lado das placas. extrema pobreza, zero desenvolvimento, né? Então, explica pra gente também um pouquinho sobre a nova indústria brasileira e a chamada Nordeste. E como essa combinação pode redesenhar a matriz econômica do Nordeste de Pernambuco. Essa é boa. Essa eu gosto, porque a nova indústria Brasil é uma política nacional, certo? Que veio para reindustrializar o Brasil, né? Através também da inovação e tentar diversificar um pouco essa matriz econômica nordestina. Né? Então é uma política de 360 bilhões, lançada em 6 cadeias produtivas pelo governo federal. E a gente, enquanto Sudene, Nordeste e os diversos estados do Nordeste, Pernambuco incluído neles, precisa territorializar essa grande política nacional. O que é territorializar? É você tirar do plano aqueles 360 bi que estão lá dentro dessas cadeias e trazer para cá. Eu vou te dar 2 grandes exemplos onde Pernambuco tem um grande potencial para isso.
Dentre as 6 cadeias, foram elencadas a cadeia do Complexo Econômico e Industrial da Saúde, e a gente tem um polo farmacoquímico aqui muito forte Sim, no nosso estado. reconhecido, E né? o outro é um polo automotivo, que também está lá. Então, existem políticas nacionais sendo direcionadas para essas 2 missões, onde Pernambuco é forte muito, assim. Além das cadeias agroindustriais, né? Então, a gente precisa mecanizar essa cadeia de agricultura. E eu estou falando mecanizar, não leia assim, não. É você pegar um açaí, pasteurizar e vender o açaí. Não, é você mecanizar mesmo. Sair daquele processo de manocultura para industrializar em máquina e dar velocidade e desenvolver de uma maneira mais célere a nossa região. Certo? O que é que a Sudene fez baseado nessa política pública? A gente também tem uma missão de identificar essas cadeias produtivas, tanto as existentes quanto as potenciais, para poder tentar também desenvolver políticas de territorializar. E esse é um produto que a gente conduziu lá pela Sudene através do CORIF, que é o Comitê Regional das Instituições Financeiras Federais. A gente chamou. Nesse comitê envolve o BNDES, o Banco do Nordeste, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, tudo isso instituído por lei, certo? Mas a gente deu uma mudada no regimento e trouxe para dentro a FINEP, porque inovação e pesquisa eles também podem captar. A gente trouxe o Consórcio do Nordeste, representando todos os estados através das suas agências de fomento, e botou o banco tanto de Minas quanto o do Espírito Santo para compor também esse comitê e a gente discutir políticas públicas voltadas para o Nordeste. Além disso, a gente deu uma aumentada na hierarquia dos participantes. Então, assim, para participar tem que ser diretor para cima, para que no fórum tenha gente que possa tomar decisões e, de fato, alterar a política pública de financiamento dentro dos bancos, certo? A partir daí, a gente lançou um grande produto que foi essa chamada Nordeste. Essa chamada Nordeste é baseada na NIB, que é essa nova indústria Brasil. Então, dentro das cadeias produtivas, a gente deu um outro filtro, dizendo, dentro de energia renovável, o que é que a gente está precisando agora? Armazenamento. Então, a geração já está aí, como você bem colocou, a gente vai andando, já vem bem instalado por aí. Agora, a gente precisa desenvolver políticas de armazenar. Então, a gente lançou tanto para isso, quanto para a bioeconomia, que é uma das cadeias da NIB. A gente está focando em fármacos. São 5 grandes temas: data center verde, hidrogênio verde, essa parte automotiva, também incluindo máquinas agrícolas, e lançou uma chamada pública na ordem de 10 bilhões para o Nordeste. Veja, é um valor assustadoramente expressivo para tentar atrair investidores e setor econômico para que, através das melhores políticas de financiamento, a gente consiga, de fato, fazer com que o cara se implante aqui, né? Então, deste comitê, dessa chamada, o que é que a gente faz? Recebe uma proposta. Nanda é uma mega empresária do setor de baterias, certo? Que consegue gerar, consegue produzir geradores que vai conseguir armazenar essa energia renovável. Então, ela se candidata. A gente vai pegar o projeto dela, né, o plano de projeto dela, bota na mesa com todas as instituições e diz o que é que cada instituição consegue oferecer de melhor taxa para que Nanda se instale aqui. E aí os bancos vão olhar e vai dizer, opa, dentro do projeto dela tem um setor de inovação. A FINEP consegue, inclusive, dar subvenção econômica. Ela não precisa nem reembolsar, é um recurso não reembolsável. O BNDES disse, para isso eu tenho uma taxa de 2% ao ano. É juro real zero. Negativo, inclusive. Né? Com a Selic do jeito que está. Enfim, aí o BNDES vai dizer, eu consigo isso. A Caixa diz, opa, tem uma política aqui, sei lá, um pouco social. E eu consigo implantar isso aqui. Vai que o Banco do Brasil diz, dentro do projeto dela dá para a gente desenvolver um projeto de agro. E a gente é muito forte no agro. Então a gente faz um blended finance, que é uma composição financeira de políticas de financiamento, e dá uma devolutiva para a Nanda. E diz, Nanda, que a gente Isso tem a Sudene que faz. A Sudene coordena esse grupo. Sim. A gente diz, chama a Nanda e diz, obviamente não é vinculante, né? O simples fato de ela apresentar o projeto não significa que ela vai topar o que a Sudene, o que esse grupo vai ofertar a ela. Nem também é vinculante por parte das instituições, porque a partir desse plano, aí começa a burocracia da documentação e tal. Pode ser que ela não atenda alguns requisitos de certidão negativa e tal, e pode inviabilizar. Mas, enfim, a ideia é essa, assim, você tirar grandes projetos que estão pensados por aí, tirar do papel e botar na prática, né? Através das melhores políticas. Então, é assim, eu acredito muito
que a gente dá bastante incentivo, tem BNDES, Banco do Nordeste, a própria Sudene, através do seu Fundo de Desenvolvimento, tem taxas diferenciadas que atraem o investidor, certo? Mas elas não podem atuar de forma passiva, de balcão, entendeu? Ficar lá atrás do balcão esperando que... Ser demandado, né? Ser demandado, porque senão só os grandes vão. Sim. Só quem sabe o caminho das pedras vão. A gente tem que fazer chegar no pequeno, então, e fazer chegar de modo a se desenvolver. Sim. Então, instalar uma indústria, instalar uma fábrica, não sei o que aí vai gerar emprego, vai gerar renda e vai começar a desenvolver. A gente tem grandes exemplos desse aqui, assim, né? A Moura fez nascer uma cidade, Baterias Mouras aqui em Pernambuco. Se você andar ali pela Mata Norte, região metropolitana norte ali de Goiânia, você vai ver a quantidade de placas que tem da Sudene, através de incentivos, de financiamentos, que fez desenvolver aquele polo econômico ali do norte, sobretudo o da saúde, né, com a Hemobras, e o automotivo com a Stellantis. Então, a Sudene também faz esse movimento de ir atrás do pequeno? Faz. A gente tem, na verdade, assim, é uma missão institucional de hoje, a nossa política, né, através da liderança da Sudene, do superintendente e dos seus diretores, é como é que a gente está o tempo... A leitura é que todos os projetos, como é que a gente inclui o pequeno nesse negócio, entendeu? Sim. Como é que o pequeno ganhe também. A gente quer que todo mundo ganhe. Sim. Não só os grandes. Os grandes têm que ganhar e o pequeno também. Sim. Né? E aí, sobretudo, essas cadeias suplementares. Sim. Né? Então, os fornecedores da Fiat, o que é que a gente faz para trazer mais fornecedores para cá, para que a cadeia da Fiat se desenvolva toda aqui? Para você ter ideia, tem 100 no planejamento da Fiat e hoje tem 39 instalados. Então, vamos atrás dos 60 para vir para cá. E você tinha falado na ordem de 360 bi é a política nacional, né? Isso envolve o Brasil todo, é o que a NIB está estimando aí de política de financiamento de todos os Tem setores. prazo? Tem o prazo. A política ela é faseada. Tem até 2026 e tem um pós 2026. E tem planos de ação para isso. Quem conduz isso é o Ministério do Desenvolvimento e da Indústria, através do ministro e vice-presidente Alckmin. Né? E ele coordena a política de desenvolvimento e envolve um conjunto de órgãos, né? Ministérios e associações, representação da sociedade. E a Sudene tem um assento lá no sentido de traduzir isso para o Nordeste, entendeu? Sim. Essa é a nossa briga constante nessa guerra interregionais que a gente vive aqui no Brasil. Entendi. Ô, Nanda, fala pra gente, na tua percepção, quais são os principais desafios que ainda precisam ser superados, assim, tanto para que o Nordeste quanto Pernambuco aproveitem as oportunidades de desenvolvimento, assim, na tua percepção? Eu entendo que nós temos ainda grandes desafios aí históricos a serem superados, né? Temos desafios aí estruturais, né? E aí estruturais eu trago não só a parte regional, né? De interiorização, de diferença entre as diversas regiões de desenvolvimento do Estado, mas também a questão social, a questão de desigualdade social, né? De raça, étnica, enfim, a gente precisa trabalhar essas questões que são desafios que já são antigos e que até hoje não tivemos avanços neles. Destacaria também aí a necessidade de avanços na parte de infraestrutura, né? Infraestrutura logística, infraestrutura hídrica. Né? Eu acho que o Estado tem espaço, a gente vem avançando, mas ainda tem muito espaço e precisa avançar, né? Correr atrás aí do tempo perdido, enfim, acho que a gente tem um desafio grande pela frente. A gente não tem desenvolvimento sem infraestrutura. Eu não tenho como ter uma produção, porque eu não tenho como escoar através de uma estrutura rodoviária, de uma estrutura, de uma matriz ferroviária. Então, assim, a gente tem que avançar nesse sentido. Né? Eu acho que a gente precisa também continuar. A gente teve avanços na educação, mas a gente precisa também aperfeiçoar o ensino profissionalizante, um ensino de qualidade. Né? Não adianta só ter oferta se a gente não tiver qualidade. Né? Eu acho que essa questão da transição energética, né? Como o Pablo já tinha mencionado, né? Fazer uma transição energética justa e limpa é muito importante, né? Eu acho que esse momento aí de mudanças climáticas tem demandado uma atenção especial nesse sentido.
E, assim, eu acho que um ponto também importante, né, para fechar, seria a questão de trabalhar a governança federativa, né? Eu acho que a gente hoje não tem como fazer um desenvolvimento sustentável, seja no nível estadual, seja no nível municipal, se a gente não tiver uma governança federativa forte, né? Uma união que apoie um estado, que apoie um município, que eles cresçam juntos. Então, assim, indo muito na linha do que Pablo está falando, né, que o governo federal apoiando, assim, a Sudene apoiando estados e municípios, trazendo políticas integradas, é importantíssimo, né? A gente vai passar aí por um momento da reforma tributária, que vai ser um desafio gigante, né? Então, assim, como nunca, a gente vai precisar estar com essa articulação forte e institucionalizada. Eu diria que são os principais desafios, a parte De parte infraestrutura. a parte social, né? Avançar com a educação, a parte climática, mas também essa parte do fortalecimento dos entes federativos. Isso mesmo, isso mesmo. É porque, de fato, a gente fica pensando, né, essa questão da infraestrutura, quando você diz das estradas, mas a água, Água, tão básico, né? né? Uhum. Tipo, A gente tem um atendimento aí, principalmente de esgoto, muito baixo. Nós somos um dos estados que tem menor cobertura, né, na área de saneamento. Então, a gente precisa avançar muito, muito. Um Né? desafio gigante. às vezes é como você falou, no básico mesmo. A gente precisa de água, de luz, né, de estrada. E às vezes a gente vai andando aí pelo nosso interior e a gente vê estradas muito precárias. Isso quando existe, né? A gente também, é óbvio, tem tido uma melhora. Não dá para a gente negar isso. Mas a gente ainda tem muito trecho de barro, né, de barro, e fica muito complicado para expandir. Então, precisa realmente. A questão também, eu percebo que dificulta também muito, que a gente, em termo educacional, a gente tem que fazer chegar sempre para o pessoal da zona rural. Isso. E não adianta chegar, tem que chegar com Com qualidade. qualidade, Né? isso. Enfim. Porque às vezes é o analfabeto funcional, né? E precisa, de fato, levar para os jovens uma perspectiva, precisa formar, né, de forma técnica esse pessoal. Então, a gente tem um monte de coisa, São realmente, muitos desafios. muita coisa para fazer. E você, Pablo, fala então como é que também, para você, que você enxerga os principais desafios. Veja, eu acho que Fernanda foi cirúrgica aí. A parte da infraestrutura, não tem desenvolvimento sem Sem infraestrutura. isso. Isso para tudo, assim. Não existe porto no mundo desenvolvido que não tenha uma ferrovia atrelada a ele, entendeu? Então, assim, tem um conjunto de infraestrutura que faz com que ajude não só o desenvolvimento econômico em si, né? Mas, por Mas o exemplo, um atendimento à social. saúde, né? Você fazer uma ambulância chegar no tempo que deveria por ter estradas melhores, né? Água, né? Você reduz problemas de saúde. Então, tem um conjunto aí de infraestrutura que a gente precisa avançar. Isso é um desafio muito grande. Eu adicionaria a isso também, assim, a gente está com a oportunidade de um conjunto de políticas que estão sendo pensadas. A gente tem o Plano de Transformação Ecológica, a gente tem o novo PAC, tem a política da Nova Indústria Brasil, né? A Sudene elabora uma política de desenvolvimento regional para o Nordeste. Então, tem um conjunto de políticas pensadas. A gente precisa tirar elas do papel e botar para a região. Tem outro ponto também, assim, a gente precisa também qualificar a nossa mão de obra para receber essa nova demanda da indústria. Né? A gente tem o potencial no Nordeste. O Nordeste está crescendo acima do Brasil, de PIB. Então, assim, pegar todas essas oportunidades e trazer isso e fazer isso com justiça social. Né? Você tentar minimizar esse déficit, né, estrutural que existe, não só interregional, mas intra também. Né? A gente, quando desce para os estados, você vê ali a região metropolitana bem carregada e, né, alguns interiores aí ainda bem precários. Então a gente tem que pensar, e o desafio é você desmetropolizar esses investimentos, sair dessa grande região de desenvolvimento. Porque acaba que é aqui que tem mais infraestrutura. É isso. Né? Então a tendência natural é ficar mais próximo, porque tudo. Natural. Né? O desenvolvimento surge Sim. onde tem infraestrutura, né? Sim. Onde tem acesso, né, a tudo, a logística e tudo, enfim. E aí ele vai se adensando ali na região metropolitana. E a gente já não aguenta mais. Além disso, a gente tem uma oportunidade, assim, que Nanda chamou de unidade federativa, que, assim, a gente tem um conjunto de 7 ministros pernambucanos, um presidente pernambucano. Então, a gente tem que usar essa unidade
para tentar fazer com que os investimentos venham para cá. Estou falando só de Pernambuco, fora os nordestinos que tem por aí, né? Tem Renan Filho, de Alagoas, né? No Ministério do Transporte. Enfim, tem um conjunto de Camilo Santana, do Ceará. Enfim, tem um conjunto de... A configuração política hoje, ela está favorável para a gente, né? Então, é hora, assim, de tentar... Eu sei que é desafiador demais. Você perguntou de desafio, eu estou aqui falando. Juntar esse povo. Se fosse dizer, fácil também, vamos né? tentar mudar as políticas que historicamente estão sendo distribuídas de forma equivocada. Eu tenho grandes exemplos que a turma vai, em todo canto eu falo isso, eu pareço o chato da reunião. Aí vai distribuir a nova indústria Brasil, vamos ver, distribuir percentualmente em razão do PIB. Eu disse, minha gente, vocês estão aprofundando as desigualdades. É verdade. Vocês têm que fazer o PIB invertido. Quem tem menos PIB vai receber mais investimento, vai receber mais recursos, vai receber mais condição para que ele se desenvolva e você vá um pouco diminuindo essa desigualdade, né? Se você fizer do jeito que está, você aprofunda. Se você fizer... Eu disse, vamos fazer pela representação da população? Certo? O Nordeste representa 40% da população brasileira. Bota 40% para o Nordeste, 60% para o outro lado. Né? Vamos fazer pelo PIB invertido para os estados? Né? Porque senão você vai dar mais para quem já tem muito. Okay. Né? Mas eu sei que é um desafio muito grande, né? É você tentar romper essa barreira. Aí a gente tem que aproveitar esses capitais políticos que a gente tem, né? Para tentar ir vencendo um pouco, né? E alterando as políticas para que a gente consiga aproveitar essa oportunidade. Estamos conseguindo... Não como deveria, mas estamos, porque a gente está crescendo acima do Brasil. Então, em tese, o Nordeste é uma janela de oportunidades. Isso tá claro, assim, tá jogando. A gente tem que aproveitar para alavancar ela. É isso. Nanda, a gente... Eu queria agora conversar um pouquinho sobre a temática de capacitação que a tua executiva ela vem desenvolvendo junto aos municípios, né? Então, que é com esse programa chamado Caminhos da Gestão. Então, explica um pouco para a gente como é que funciona, quais os impactos deles nos municípios e como é que o município faz para conseguir ser capacitado. Então, pela executiva. O Caminhos da Gestão, né, ele foi um programa pensado para atender os gestores municipais, os servidores municipais. Né, nas nossas inúmeras idas aí aos municípios, no contato lá direto com eles, na ponta, a gente foi sentindo essa necessidade de capacitar, de levar boas práticas, de estar mais próximo desses servidores municipais. Né. Nós tínhamos um programa no Estado, né, através da nossa escola, da EGAP, estruturado por servidores estaduais, mas nós não tínhamos um programa voltado para o servidor municipal. E aí, em parceria com a EGAP, com a AMUP, a gente construiu o programa Caminhos da Gestão, com foco na gestão municipal, através desse diagnóstico da necessidade local, né? O que é que eles realmente precisavam. E aí, a gente tem customizado o curso. Geralmente são cursos que a gente oferece em 4 ou 5 polos. Então, geralmente levando casos práticos, boas práticas. Quais são os polos que estão sendo hoje? Geralmente a gente tem Recife sempre, aí no Agreste, né? Ou já fez em Garanhuns, já fez em Caruaru, e geralmente 2 polos no Sertão. Né? Ali na região de Serra Talhada, geralmente a gente faz por ali, e um em Petrolina. Então, ultimamente tem sido nessa região metropolitana, Agreste e 2 no Sertão. E tem atendido uma demanda boa. A gente já capacitou só esse ano mais de 1.000 servidores, 1.096 servidores, com 14 cursos ofertados. Então, assim, tem sido bem interessante, tem tido uma adesão boa. E a gente está aberto aos municípios, à demanda deles. E eu acho que uma coisa bem importante é que os cursos são gratuitos. E a gente consegue também ter a flexibilidade de fazer presencial, de fazer online. Tem cursos instrucional. Isso. Tem cursos online. Então, a gente consegue customizar de acordo com a demanda. E, assim, por exemplo, agora no momento mesmo, que é uma época que todos os municípios aí estão na elaboração do PPA. Nós fizemos um curso auxiliando, passando informações de como auxiliar, levando casos práticos nossos. Então, tem sido bem interessante, tem sido bem aceito pelos servidores, né, dos municípios. Esses cursos, normalmente, vocês que percebem a demanda ou, por exemplo, o tema que vai ser desenvolvido nessa capacitação, vocês, pela percepção, que vocês disponibilizam ou é uma demanda direta dos municípios?
Veja, alguns cursos foram ofertados porque a gente teve a percepção de que era necessário por estar lá ao lado e ver a dificuldade de avançar em algumas pautas, então a gente ofertou. Mas a maior parte tem sido demanda deles, né? Um exemplo, a parte de captação de recursos. Captação de recursos junto a... O Estado ele tem um know-how já de fazer esse tipo de negociação com organismos, com instituições financeiras. Os municípios não têm, muitas vezes pelo porte, por ser menor e tal. Então, a gente faz esse auxílio, a gente ajuda. A gente faz muita articulação com outras secretarias para cursos temáticos, né, nas áreas, área de segurança, na área de assistência. São cursos curtos, né, porque muitas vezes você tem que fazer o deslocamento do servidor de um município para o outro. Então, a gente tenta fazer cursos curtos, mas cursos práticos, né? E, às vezes, é preciso fazer mais de um módulo, mas tem tido uma boa receptividade, tem sido bem interessante. Normalmente, a duração desse curso curto é, em média, de quantas? A gente tenta fazer em um dia. Se for necessário mais de um dia, a gente faz em módulos. Tipo, manhã e tarde. Manhã e tarde, isso. E como é que é feita as inscrições? Onde é que essas coisas são divulgadas? E uma outra pergunta também. O servidor do município consegue ou só é voltado para diretores, para cargo de gerência e de... Qualquer servidor do município pode fazer. A inscrição é feita por um link. Eu não estou com ele aqui, mas eu vou disponibilizar para a gente colocar. A gente coloca aqui embaixo. Aqui embaixo. E a gente coloca, inclusive, a programação nos próximos meses, né, que já está disponível. E estamos abertos também à sugestão, né? Alguns municípios nos procuram também pedindo cursos em company, voltado para a gestão daquele município. Então, a gente senta com eles e monta a estrutura. Já teve uns 2 ou 3 casos nesse sentido. Então, assim, é bem customizável. Né? Então, é entrar em contato. Vou colocar, além do link de inscrição, o link de contato da equipe. E aí, qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer informação, vocês entram em contato. Sim, que eu acho que é uma oportunidade muito boa, Excelente. né? Até mesmo por conta do know-how, como você bem falou, que a gente possui sobre esses temas e de capacitar. E tem sido feito em articulação com a MUP, né? Então, como a MUP ela tem essa capilaridade junto aos municípios, ela também tem ajudado muito a gente na identificação das necessidades, de oportunidades e de divulgação também, né, dos cursos. Sim, normalmente esses cursos são voltados para o aspecto mais técnico e prático, né? Isso. Ah, tá joia. Tu ia falar? Não. Tu não ia, não? É uma fantástica iniciativa aí, né? Eu digo porque assim, a gente também está desenvolvendo. A gente fez um acordo de cooperação com o IBGE. E o IBGE, pela primeira vez, saiu da grande sede dele. E o primeiro lugar que ele se instalou foi no Nordeste e na Sudene. Então, a gente tem uma Casa Brasil Nordeste IBGE. E junto com o IBGE, a gente está desenvolvendo também um curso, que é o de Má Gestão Municipal. Ainda está bem... Não está embrionário, eu diria, mas não está em execução. Né? E quando amadurecer mais, certamente, a gente vai trocar umas figurinhas aí. Estamos abertos. Mas a gente está pegando todo o know-how de indicadores que o IBGE tem, né? O IBGE ele tem aqueles indicadores que são divulgados, mas ele tem um conjunto de dados que podem ser trabalhados e direcionados a partir da necessidade de quem vai usufruir ele, né? E a gente está fazendo a capacitação junto aos municípios do Nordeste inteiro, obviamente, até para onde a gente tem perna para alcançar. E a gente vai criar até a gente está criando um chat PP, que é uma inteligênciazinha artificial. Sim. Que consegue mostrar minimamente, através dos indicadores, quais são as políticas públicas que aquele município pode desenvolver, né, a partir dos estudos dos indicadores, né? E apresentar aos prefeitos. Que arretado. Interessante, muito interessante. Ajudar a formular os planos de... A pessoa vai estar pronto quando? Pois é. Vai estar pronto quando? Como é que faz para ter acesso, porque né? a gente sabe que, assim, alguns municípios, eles carecem realmente de mão de obra e tempo para fazer aquilo. Então, assim, quando você chega com um produto como esse, é uma mão na roda, vamos dizer assim, né? Então, assim, eu acho que parabéns aí pela iniciativa, bem interessante. Muito boa. Tô esperando só ficar... Porque quando vocês lançaram, eu peguei, inclusive, num congresso que teve da MUP, aí eu vi o folder, eu disse, opa, vou levar isso aqui no bolso, conversar com a casa, para depois a gente... O que é que eu percebo, né? Várias vezes eu também desenvolvi esse trabalho em alguns municípios. Na época eu trabalhava com Nanda nos 2 momentos, tanto na educação
quanto na saúde, a gente fazia esse trabalho muito próximo dos municípios. E o que é que eu percebo? Que é muita das coisas que o município passa de perrengue tem a ver com falta de conhecimento do que poderia ser feito, É isso mesmo. né? Porque às vezes são tantas coisas, mas ele não sabe, às vezes, nem onde procurar, nem o que fazer. Então, quando você tem acesso a uma IA, que você bota lá seu município e ela vai dizer, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, dá um mapa, né? Pois Você pode caminhar por aqui. E aí tem como ajudar muito. E do outro lado, você tem uma gestão qualificada, né, que está ali com subsídios para desenvolver a política pública, que é o nosso papel enquanto fomentador, né, e capacitador, é gerar Sim. exatamente essa capacidade neles. Sim. Aí acho que as coisas se encaixam. Sim, ai, vai, diz logo quando é que a previsão de quando esse negócio vai estar pronto. Porque chegar com isso por município é chegar com ouro, né? É de fato chegar com ouro lá. Nanda, me ajuda. Qual que é um boletim, eu acho que é o que vocês estão fazendo lá na tua executiva, que ela traz como se fosse um apanhado de tudo que está sendo feito e acaba que promove e para dar exatamente condições dos outros municípios entenderem o que está sendo realizado e a partir daí também se inspirar e ver onde se encaixa. Isso. Lá na Executiva, a gente tem algumas publicações voltadas para o desenvolvimento regional, né? Dentre elas, nós temos o Boletim Mensal, né, municipal, que a gente expõe ações que estão sendo desenvolvidas no Estado e no governo federal. A gente divulga também oportunidades de captação de recursos, por exemplo, programas do PAC que estejam abertos, oportunidades também de captação de recursos junto ao governo estadual. Lançamos também o cronograma dos cursos, sejam nossos cursos, sejam cursos de outras instituições que têm foco na gestão municipal. Nesse sentido, é bem interessante, Pablo, depois a gente tem um contato aí com vocês. Então, a gente faz uma divulgação, é como se fosse um jornal de divulgação de políticas voltadas para municípios e de notícias, anúncios, o que é que foi entregue, para dar um alinhamento geral de todos os municípios. Nós temos um grupo, né, que a gente divulga, mas está disponível também no nosso site. Em paralelo, nós temos também a publicação do anuário dos municípios. Esse anuário é um compilado de dados fiscal, fiscal, social, enfim, estruturada por município e por região de desenvolvimento. É um material de consulta. A gente publicou recentemente, agora em julho, com base nos dados de 2023. Então, está lá. Então, assim, o município que tiver interesse de consultar os seus dados fiscal, social, dados de IBGE, enfim, projeção da parte de, eu quero saber se eu tenho ou não a oportunidade de captar um recurso, aí você vai lá, vai ter lá a sua capacidade de pagamento, o seu nível de endividamento, então tem todo um perfil do município, vamos dizer assim. Também está disponível no nosso site. Tá vendo? Isso pode ser uma possibilidade de ter no robozinho que vocês estão criando, né? A inteligência artificial trazer, inclusive, essas informações do anuário... Anuário dos municípios e também nesse boletim, que traz aspectos bem relevantes. Eu acho que valeria a pena. Nesse anuário a gente está trazendo os dados do IBGE, que são exatamente esses dados que Pablo está trazendo, mas também dados que estão lá na STN, que é muita parte fiscal, que o município geralmente tem dificuldade de acesso. Sim. Né? Então, assim, a gente traz isso e faz esse perfil, vamos dizer assim. Sim, muito bom. Vale a pena, né, sentar, então, e conversar sobre isso. Pablo, fala pra gente sobre o novo PAC e como ele prevê investimentos significativos em infraestrutura e de que forma você vê que essas obras elas podem catalisar um novo ciclo de desenvolvimento que seja tanto sustentável e competitivo aqui para a região. O novo PAC, ele é mais uma dessas políticas que estão sendo desenhadas aí pelo governo federal, né, que traz também para a gente aqui do Nordeste mais uma oportunidade. Digo isso aí, o novo PAC. O que é o novo PAC? A gente está acostumado com aquele PAC de obras públicas e tal, e esse novo PAC ele trouxe o fator novo que foram os investimentos privados. Certo? Então, dentro da carteira do novo PAC existem investimentos públicos e privados. Qual é a ideia do novo PAC? É dizer assim, isso aqui é a carteira de investimento do Brasil.
certo? Então, com isso, você consegue... Porque não é só através do poder público que a gente consegue gerar infraestrutura e emprego, né? Tem aí um conjunto de concessões, tem um conjunto de iniciativas privadas que também fazem isso. Então, o governo federal condensou tudo isso num programa e chamou do novo PAC, dividido ali em 9 eixos. E dentre os 9 eixos, além dos de água, saúde, educação, que são os básicos, assim, eu diria, em qualquer política pública, de infraestrutura, tem eixos de inovação, tem eixos de desenvolvimento social, então tem um conjunto de ações sendo desenvolvidas lá. A carteira do PAC ela é na ordem de 1,7 tri. Desses 1,7 tri, uns 700 bi estão voltados para o Nordeste. Então, é mais de 40% aí de investimentos destinados, né, mapeados para o Nordeste, né? E aí envolve rodovia, ferrovia, porto, saneamento básico, conectividade digital, tudo isso. E eu acho que esses elementos eles se complementam para fazer um desenvolvimento justo, sabe? Um desenvolvimento que inclua as pessoas nele. Então essa carteira do PAC ela é mais uma oportunidade e ao longo dela ela vai sendo adaptada com o PAC Seleções. Aí Fernanda mencionou bem as oportunidades que às vezes tem, né, para ser apresentado aos municípios, para que eles se inscrevam. Ela vai sendo implementada e atualizada a partir desses novos produtos que são lançados. Então é isso, assim, é um conjunto de investimento, eu não digo nem de infraestrutura, porque tem para além de infraestrutura, né? Um conjunto, a carteira de investimento do Brasil, né? Então, foi assim que o novo PAC foi desenhado. Sim. A respeito, você já tinha mais ou menos falado sobre isso, né? Como é que pode fazer para que esses investimentos de infraestrutura e de indústria, eles não se concentrem apenas nos grandes polos urbanos, né? Que foi aquilo que você tinha sugerido, inclusive, a respeito de inverte a questão do PIB, reduzindo, de fato, as desigualdades intrarregionais. Porque se você continuar só investindo Do onde... jeito que tá... vai... É o rio correr pro mar, né? Então, fala pra gente. Vê assim, eu acho que a gente é muito bom em saber o que precisa ser feito, né? Assim, precisa reduzir as desigualdades, o que a gente precisa fazer? A gente precisa não sei o que, mas como? Como é que você materializa? Eu falei de algumas ideias dessa de inverter o PIB e tal, não sei o que, é um desafio grande. E ao mesmo tempo parece óbvio, né? E se você só ficar colocando dinheiro onde já tem, só vai aprofundar as desigualdades. Parece óbvio. Parece, mas é bem difícil. Quando você entra na discussão, principalmente por conta desse passado histórico aí que persiste nas regiões, né? A turma começa a fazer lobby mesmo para que não aconteça, entendeu? Assim, não, tem isso não. É tipo assim, eu estou sendo penalizado porque eu consegui desenvolver de um lado, entendeu? Não é fácil de implementar, não. Desafiador, se fosse fácil, eu acho que já tinham feito. Sim. Né? Mas existe, assim, por exemplo, o que é que eu discuto lá na Sudene? Como eu falei no começo, a Sudene tem uma política de incentivo, que é você incentivar para quem opera pelo lucro real e que está implantado dentro da área de atuação da Sudene, você consegue ter 75%, se for, né, uma indústria de transformação, enfim, tem uns requisitos lá, você consegue ter 75% de redução de abatimento do imposto de renda. O que é que a gente tem de requisito social? Zero. Zero, entendeu? Não tem, assim. E fica lá atrás do balcão. As empresas de energia renovável acharam o caminho, vai pro pé, e a gente tá... Mas como é que a gente faz, dentro desse comitê, inclusive, do Corif, em todos os bancos? Eu digo, uma coisa é bater meta, né? E se você pegar numa ótica de banco, o cara prefere um grande, que ele sabe que não vai dar trabalho, que vai apresentar as documentações e ele vai desembolsar o grande dinheiro e vai bater a meta dele. Sim. Né? Do que ter 99 pequenos, que vai dar trabalho, ele não sei o que, talvez não consiga bater a meta dele. Sim. E a gente discute nesse comitê, vamos mudar a política de meta. Vamos fazer com que os gerentes descentralizados saiam de trás do balcão e vá atrás de quem a gente quer, através das políticas públicas, que se desenvolva. Ele tem que ir atrás do pequeno agricultor e dizer, bicho, o que é que tu precisa?
Para você fazer isso, flexibilizar um pouco. Qual é o grande problema dessas políticas? A garantia. Né? Muita gente não tem muita garantia para ofertar ao banco, e isso afeta a análise de risco do banco. Sim. Então, como é que a Sudene, como é que a gente estrutura? Se a gente tem que pensar em alguma forma de criar um fundo de garantidor para ajudar esses pequenos. Se a gente quer ajudar, a gente tem que criar um fundo. Os caras não vão ter garantia. Então, a gente está desenhando agora um laboratório de inovação financeira, que vamos pegar organismos internacionais que querem investir em sustentabilidade, não sei o quê, na agricultura familiar. Em vez da galera ir lá e botar o dinheiro na mão do cara, ele cria o fundo garantidor e a gente alavanca as políticas que a gente já tem aqui são bem feitas as políticas, certo? Eu só acho que falta essas coisas. Eu até comentei, vamos restringir, só pega se fizer, não sei o quê, mas de fato pode rolar uma barreira a mais, cara, porra, tem que contratar a gente do Cade Único, tem que não sei o quê, tem que terminando expulsando. Eu disse, então vamos fazer o contrário. Vamos criar um fator bônus. Se você fizer, você tem um percentual X melhor. Se você sair da região metropolitana, né? Você tem um percentual X melhor. Sim. Eu quero que esse cara saia daqui de perto, que ele vai desenvolver. Porque quando ele chega, aí chega desenvolvimento junto. É verdade. Aí a estrada chega, aí o comércio começa a circular ali, aí tem uma padaria, abre um mercadinho, abre não sei o quê, e a cidade uma pousada, um hotel, né? Começa a moradia, porque ninguém vai ficar se deslocando, começa a morar perto. Enfim, e a moradia vai trazendo segurança, vai chamando, né? Clamando por segurança. Sim. E as políticas públicas vão chegando, né? Vão chegando, vão acompanhando. Necessidade de uma escola, depois necessidade de um atendimento de uma médico. Escola, ganha força. Aí já não precisa se deslocar para cá. Então, assim, a gente tem que... Não é assim, tem que mexer em lei, tem que não sei o quê, mas tem que ir. Entendeu? Por isso que eu digo, essa unidade política, aproveitar a composição do governo, não sei o quê, dizer que, vamos mudar aqui. Tem que alterar no Conselho Monetário Nacional. Vamos para lá. Alguém tem que chegar lá com um caderninho embasado, cheio de por trás, para dizer assim, a gente já conhece a realidade da gente. A gente sabe que isso ajuda. Né? Quando vem discutir reforma tributária e falar de fim de incentivo, eu digo, meu amigo, tirar o incentivo, vá para lá, né? Vá para lá. Agora a gente precisa estudar e dizer, quanto que Goiânia melhorou ali do índice do IDEB dele com a chegada das Stellantis, do índice de saneamento, do índice de infraestrutura. O que é que mudou ali na região de Goiânia? Tem um estudo sobre isso. A Saplan fez um estudo muito bom sobre isso. E eles mostram um impacto real, assim, na sociedade com a chegada de um empreendimento desse porte. Então, assim, eu sou a favor de a gente começar a pegar essas políticas de financiamento, de incentivos, de taxa diferenciada do Banco do Nordeste, de taxa diferenciada. Porque, meu amigo, a taxa de juros a 15%, a Selic tá. Ninguém quer pegar em banco privado mais, não. Aí o cara vai atrás das políticas federais, que oferece 6%. Né, para desenvolver ali a região. Porra, tu tá dando um dinheiro pro cara. Sim. Esse cara tem que fazer um compromisso com a sociedade, pô. Porque o dinheiro não é do banco, não, o dinheiro é do povo, né? Isso. Então ele precisa devolver isso de alguma forma, contribuindo com que a sociedade vá junto com ele. Eu sou muito a favor que ele ganhe rios de dinheiro. Desde que povo desenvolva isso. O povo tem que ganhar também. Isso né? mesmo, isso mesmo. E, Nanda, quais são os resultados esperados com a implementação de políticas públicas integradas e regionais? É uma pergunta bem... Veja, tudo que a gente está discutindo aqui, né, desde o início da nossa conversa, ela visa um desenvolvimento mais equilibrado, mais justo e, sobretudo, sustentável. Eu acho que tudo que a gente conversou aqui hoje é para isso, né? É para que a gente, através de um desenvolvimento sustentável e equilibrado, ele consiga levar para a população maior valor público, entrega de produtos, uma maior inclusão social, uma maior oferta de serviços, mais empregos, rendas. Eu acho que tudo isso que a gente discutiu visa isso, né? Visa esse desenvolvimento equilibrado, de longo prazo, sustentável e valorizando, sobretudo, a territorialidade, a cultura, né? A valorização das APLs, né? Dos arranjos produtivos locais. Eu acho que isso é bem importante. Aqui em Pernambuco, como o Pablo já tinha colocado, nós temos uma universidade grande, né, de arranjos produtivos locais. Então, a gente tem que enxergar isso no nosso desenvolvimento. Eu não posso querer
poder trabalhar políticas de desenvolvimento para a região metropolitana, da mesma forma como eu trabalho lá, né, para a região do Sertão. Então, acho que assim, tudo que a gente está discutindo aqui é buscando isso, né? É um desafio grande, mas eu acho que esse é o grande objetivo, né? É fazer com que as políticas integradas, elas alcancem esse objetivo. Isso, que ela seja capaz de promover, né, o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida para todo mundo. Gerando valor público para a sociedade, para o que ela precisa, né, nas especificidades locais dela. Acho que esse é o grande ponto. Levando em consideração cada povo, cada lugar, né, cada clima. Porque foi interessante, essa semana eu fui para o interior. E aqui chovia. Quando fui entrando no sertão, parou a chuva. Aí, daqui a pouco, tudo verde, como você bem falou, né? Caiu uma chuvinha lá, tá tudo vivo. Né? E quando a gente tava voltando, chuva que Deus mandava de novo. Então, quando se aproxima daqui tem muita chuva, quando chega para lá é quase chuva nenhuma. Então, tudo isso a gente precisa enxergar, levar em consideração. Até como é que vocês chamam? Essa questão do que aquela região desenvolve em termo econômico, né? Precisa levar tudo isso, de fato, em consideração. E você, Pablo, fala então para a gente por que é importante garantir que o crescimento econômico do Nordeste, mais ou menos você já falou sobre isso, sobre o crescimento econômico do Nordeste de Pernambuco, ele seja sustentável e socialmente inclusivo. A gente, como a Ana disse, foi o tema, assim, a gente pairou muito, sem combinar, terminou que canalizou para o mesmo assunto. Eu acrescento assim, porque existe ainda uma imagem estigmatizada do Nordeste, daquele solo rachado, né, do povo carregando lata d'água na cabeça, né? Ali o mandacaruzão só, no meio do nada. Aquele boi com as costelinhas aparecendo. Que não é uma realidade mais do Nordeste, assim, né? O Nordeste já se mostrou resiliente, apesar de todas as chicotadas que levou no lombo ao longo da história. Mas ele conseguiu avançar em relação a isso, né? Hoje você passa por cidades policêntricas ali de alguns estados do Nordeste. Porra, você vê um mundo desenvolvido, né? Vou falar de Pernambuco aqui, que é a região que é mais comum a todos nós, né? Você vai andando ali por Caruaru, Serra Talhada, Arco Verde, Belo Jardim, você vê uma cidade Petrolina super desenvolvida. Petrolina, um mundo daquele, né? O Pernambuco está desenvolvendo polo de vitivinicultura. Veja, o clima da gente sempre foi quente e o povo está produzindo vinho, entendeu? Assim? E tá se espalhando pelo estado inteiro agora. Gravatá é bonito, Garanhuns. Petrolina sempre foi forte ali na região da uva e tal. Mas enfim, a gente consegue, né, empreender. Basta botar o povo no jogo. Entendeu? Bota o povo pro jogo, dá as condições pra tu ver, né? Que se a turma não desenvolve, desenvolve. Né? O que a gente quer é isso, assim. A gente quer que... O que é que eu tenho de ideia é sobre isso, né? Então, bioma que hoje está se mostrando um grande potencial, que talvez dali possa sair medicamentos novos, pode sair várias soluções que nunca foram estudadas, né? É um bioma exclusivamente brasileiro e ele ainda não está na Constituição reconhecido, vê? A gente fez projeto de lei e tudo, tem deputados que botaram lá, mas ele ainda não entrou na Constituição. E que pode ser, talvez, aí uma solução de futuro, né? Então a gente tem que dar condições para que os pesquisadores consigam aproveitar o solo e desenvolver, né? A gente tem vários projetos lá de inovação, sobretudo nessa ótica de envolver a sociedade. A gente criou Inova Mulher, Inova SUAS, Inova Juventude, está rolando agora, Inova Palma, que a palma, ela é altamente resiliente e que absorve muita água. E a gente está usando isso para melhorar os bovinos do interior, seja por farelo, seja por... Enfim. E tá dando bom, pô, assim, um negócio arretado. E com pouco dinheiro, que a gente tá botando 1 milhão, não é nada, assim, né, pro Nordeste. Não é nada mesmo, não. Porque a gente não tem dinheiro, né? Porque se a gente tivesse, a gente podia fazer várias políticas nesse sentido. Mas se todo mundo, se essa unidade toda começar a pensar dessa forma, entendeu? Não dá para pensar só pelo econômico. Se for pensar pelo econômico, no norte do país não vai ter nenhum aeroporto.
Não é verdade? É. Isso tem que ser uma política pública, pô. Tem que fazer chegar. Né? A política vai se instalar. Eu vou bancar isso aqui. Pagar de toda forma, porque o povo lá... Aí quando você bota, aí o povo começa. Aí consegue viajar, consegue se deslocar, não sei o quê. Não fica a depender das secas e das cheias, que dão muito por lá. Quando dá seca, ninguém anda, porque só anda de barco, assim. Mas a grande maioria é por barco, né? Transporte. Aí a gente tem que assim, se a gente em todas as políticas públicas pensar no social, não só no econômico, acho que a gente consegue correr mais rápido. Aí entra essa parte da justiça social, né? É você botar o povo para dentro do jogo, sempre que possível. Para os dois agora, que ações concretas vocês acreditam? É óbvio, a gente já veio falando, vocês já comentaram, mas seria então como se fosse um arremate, um resumo. Que ações concretas vocês acreditam que precisam ser priorizadas nos próximos anos para promover um projeto de desenvolvimento sólido e duradouro, tanto para o Nordeste quanto para Pernambuco? Começa tu, Nanda. Trazendo um pouco do que eu já tinha conversado antes, né? Eu acho que é muito importante que a gente fortaleça a infraestrutura, né? Logística, hídrica. O Estado tem investido, né? Nós temos aí grandes programas nessas áreas. Nós temos aí o Pé na Estrada e o Águas para Pernambuco. Então, tendo grandes investimentos em ambas as áreas, né? Mas, assim, precisamos avançar nisso. Então, é um investimento aí de médio prazo. Então, a gente precisa continuar avançando nessa linha. Políticas integradas de inclusão, né? Eu acho que é importante. A gente ainda carece disso. A gente precisa avançar, né? Eu acho que aprimorar a governança federativa, né? Como eu falei, a articulação entre os entes e tudo. E fazer a transição ecológica justa, né? Que combine um desenvolvimento sustentável e a resiliência climática, trabalhar essa questão do clima. Eu diria que acho que seriam os principais pontos. Os principais. E você? Eu adicionaria só ao que Nanda falou, assim, de ação concreta mesmo. No Nordeste, a gente tem 2 grandes empreendimentos em termos de desenvolvimento econômico social. Um deles é o PISF, é o São Francisco, né, que está fazendo água chegar, em termos de infraestrutura, chegar onde ninguém imaginava que ia chegar água um dia na vida. Né? Então, não só para Pernambuco, mas tem o Cinturão das Águas subindo, enfim, tem um conjunto de iniciativas a partir do São Francisco que estão sendo desenvolvidas para fazer chegar dignidade na casa das pessoas, né? O saneamento e o esgotamento só vai melhorar quando chegar a água primeiro, né? Depois da água vem o esgoto, né? Senão a gente não vai conseguir avançar nisso, né? Tem um marco legal aí que tá, né, empurrando o povo, bora, meu filho, ande, que senão, né, vai dar problema. Essa é uma grande obra, talvez a principal. E a segunda, que envolve o nordesteiro, é a Transnordestina. Né? A Transnordestina, então, de ação concreta, assim, a gente precisa fazer com que ela entre em operação. O eixo que sai ali de Eliseu Martins e vai para o Ceará, e o eixo Eliseu Martins, Salgueiro, Ceará, e de Salgueiro para Suape. Né? Porque ela não é só o benefício direto dela, né? Dali do transporte de grãos, né? Do polo gesseiro, enfim, de um conjunto de... Quando a Transnordestina entra em operação, você cria várias oportunidades de porto seco, plataformas intermodais, que começam a se implantar porque tem uma logística atrelada para um grande porto que tem uma localização puta estratégica aqui em Pernambuco, né? E a gente começar a escoar produções desse lugar, sempre dentro da ótica que Nanda já frisou bem, eu estou só adicionando da ótica da justiça social, que o povo também participe desse negócio. Né, para não ficar só um empresário ganhando de um lado e saindo do outro lado, gerando pouco emprego e tal. E a gente fazer essa fuga de renda, né? Para a Europa, para o Sudeste, para a América, enfim. A gente tem que fazer com que essa renda fique aqui. Existe uma grande descentralização dos centros de ensino, né? Mas a gente precisa que o cara que se forme continue por lá, desenvolvendo lá. Sim. Senão ele vai se forma, vai ser médico em São Paulo, entendeu? Sim. A gente tem que dar as condições para que ele fique lá. Para que ele permaneça. E desenvolva aquela região junto com o povo. Sim. Né? Gente, o nosso bate-papo está chegando ao fim, mas antes eu queria fazer com vocês, bem rapidinho, tipo um bate-bola. Ave Maria.
Isso não estava no script. Eu não fui preparada para isso, né? Rapaz. Não, mas o bate-bola rapidinho é somente para... Eu digo uma palavra Vamos. e aí os dois falam a primeira coisa, tá? Que vem à mente. Tá. A primeira palavra, que na verdade são duas, desenvolvimento regional. Territorialização de políticas públicas. Sustentabilidade. Sustentabilidade. Pernambuco. Celeiro do desenvolvimento. Oportunidades. Futuro. Futuro. Um Nordeste mais justo e mais igual e com menos diferenças sociais. Era uma palavra. Virou uma frase. Nordeste, eu diria que oportunidades de desenvolvimento, uma perspectiva de futuro boa. E justa para todos, né? Podcast. Eita, uma inovação que dá muito orgulho para nossa carreira. Oh. Foi bem gratificante participar. Acho que é uma oportunidade de troca de experiências, de trazer novas temáticas. Vocês estão de parabéns. Isso, e acaba de divulgar, né? Isso. Para quem tá lá fora e quer ouvir um pouco mais de como a gente tá fazendo aqui. Então, eu quero agradecer de todo o coração a presença de vocês, a disponibilidade de participar aqui conosco. E deixa eu ver mais aqui. É isso, eu queria só para finalizar que vocês deixassem onde as pessoas podem encontrar vocês, então deixar nome, e-mail, talvez telefone ou Instagram, enfim, porque se as pessoas desejarem, como é que elas fazem para entrar em contato? Tá, antes de falar sobre isso, eu queria agradecer a você, Flavinho. Parabéns aí pela condução, por fazer desse momento um momento leve e descontraído, que no final termina sendo uma aula para quem está assistindo do outro lado. Eu digo porque assisti alguns outros, né, e de fato tem muita curiosidade que você, no dia a dia, não se atenta tanto, Sim. né, do que as pessoas estão fazendo, sobretudo na divulgação, né, do que alguns excelentes profissionais estão desenvolvendo aí dentro do serviço público. E você faz isso com maestria, assim, com tranquilidade, para deixar a gente bem à vontade. Né? Agradecer a Fernanda também pelas contribuições. Como eu disse já no início, né, a Fernanda é uma profissional que eu admiro há muito tempo e hoje tem sido bem reconhecida também, está conduzindo bem aí a executiva de desenvolvimento regional, que é também uma área extremamente importante, digo, agora como um conhecedor de causa, quando fui trabalhar na Sudene, a importância de você fazer com que esse desenvolvimento ele saia dessa região metropolitana. E para mim achar, meu nome é Pablo Brandão, é com 2 L's, tá? Então quem for me procurar no Instagram é Pablo com 2 L's, _ Brandão. Tô lá na Sudene, meu e-mail é pedipato@sudene.gov.br, pbp@sudene.gov.br. E aí pode mandar e-mail, enfim, se tiver contato com qualquer pessoa da CEPLAG, acho que quase todo mundo tem meu telefone, pode também acionar e eu estou à disposição, né, para a gente conversar sempre que for preciso. E você, Nanda? Primeiramente, também, Flavinha, gostaria de agradecer, né, e parabenizar. Acho que foi bem interessante esse nosso bate-papo hoje, né? Também aí parabenizar a Pablo e agradecer também pela oportunidade de estar aqui, né, trocando ideias e conversando. Eu acho que essa área de desenvolvimento regional, ela é bem importante, né? Ela precisa realmente ser aprofundada e discutida no nosso estado. A gente tem uma grande oportunidade, né, de avançar nisso. Né? Meu contato, né? Meu nome é Maria Fernanda Ribeiro, então quando vocês procurarem lá no site da CEPLAG é Maria Fernanda, né? No site lá tem o telefone de contato, mas o meu e-mail é fernanda.ribeiro@ceplag.pe.gov.br, né? E todos os produtos referentes à nossa executiva, né? A parte toda de informativo, de legislação, as principais entregas, tudo isso está consolidado no site. Então, vocês entrando no site da CEPLAG, vai ter um link lá chamado Municípios. Você entrando lá, você vai encontrar tudo que a gente faz, né? Então, seja informações sobre o FEM, Chapéu de Palha, nosso programa de capacitação. Então, vai estar tudo lá de uma forma mais resumida, mas também com o contato, caso queiram aprofundar, né? E também vou deixar aqui embaixo, né, o link de acesso às informações do programa de capacitação. Ai, maravilha. Então,
Gente, curte, compartilha, ativa o sininho, deixa um recadinho que a gente vai adorar. Então, até a próxima, pessoal. Tchauzinho. Tchau, obrigada. Obrigada.